Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é uma parceria da rede LFG com a TV Justiça. Está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Hoje eu vou falar sobre bens públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a sua dúvida sobre o assunto de hoje. E o último bloco? O último bloco é o X da questão. Eu vou analisar com você exatamente como o tema de hoje cai na hora da prova. E aí, o que você acha? Existe algum tipo de bem público que pode sofrer uso capião? Não perca a resposta daqui a pouquinho em mais uma edição do programa Prova Final. E aí? Será que existe alguma categoria de bem público que pode se sujeitar a uso capião? Então, o nosso tema do dia é o tema bens públicos. Essa resposta e muitas outras você encontrará na nossa exposição da aula de hoje. Muito bem. O que são bens públicos? Os bens são divididos, segundo a legislação brasileira, em 2 grandes categorias. Há os bens privados, aqueles que pertencem a particulares, e os bens públicos, aqueles que pertencem ao Estado. Bens privados pertencem a particulares e os bens públicos pertencem ao Estado. Na verdade, o melhor conceito de bem público não é nem esse, de que bem público é todo aquele pertencente ao Estado. Não, é melhor para a sua prova você pensar assim. Bem público é aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou que esteja afetado à prestação de um serviço público. Repito, bem público é aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou que esteja afetado à prestação de um serviço público. Bem, quais são as pessoas jurídicas de direito público cujos bens fazem parte, então, dessa categoria de bens públicos? Pessoas jurídicas de direito público são, em primeiro lugar, as entidades federativas, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. E dentro da administração indireta, nós temos as autarquias e as fundações públicas, também como pessoas jurídicas de direito público. Então guarde, todos os bens pertencentes à União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, bem como autarquias e fundações públicas, pertencem a essa categoria dos bens públicos. Tome cuidado, hein? Tome cuidado, porque se a pessoa estatal tiver natureza jurídica de direito privado, como acontece com as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, em regra, os bens não serão bens públicos. Guarde isso. Em regra, os bens pertencentes a empresas públicas e a sociedades de economia mista são bens privados. Maza, se você disse em regra, é porque deve haver alguma exceção. Existe essa exceção? Existe. O bem, mesmo que pertencente a uma pessoa de direito privado, será considerado bem público quando ele for afetado à prestação de um serviço público. Porque quando o Estado presta serviços públicos, acontece como aquele rei da mitologia, que em tudo que tocava transformava em ouro. Com o Estado prestando serviços públicos é a mesma coisa. Onde houver a prestação de serviço público, o bem utilizado para essa prestação tem um regime protetivo peculiar, o regime protetivo dos bens públicos. Por isso que é isso.
Bem público é aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou pertencente a uma pessoa jurídica de direito privado estiver afetado a prestação de um serviço público. Bem, repare que a questão em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista não é uma questão tão simples a respeito da natureza jurídica dos bens dessas pessoas. Guarde assim. Quando empresas públicas e sociedades de economia mista prestam serviço público, como é o caso, por exemplo, dos Correios, os bens são considerados bens públicos, porque afetados à prestação de um serviço público. Agora, quando empresas públicas e sociedades de economia mista exploram a atividade econômica, aí os bens não são públicos. É o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal. São empresas públicas e sociedades de economia mista cujo patrimônio não se enquadra nesse conceito de bens públicos. São entidades com patrimônio de direito privado sem o regime protetivo dos bens públicos. Bem, as informações de abertura agora você já conhece dentro desse tema. Vamos aprofundar um pouquinho. Olha só. Os bens públicos possuem um regime jurídico protetivo. Possuem regras e princípios especiais que conferem uma proteção diferenciada em relação à proteção que o ordenamento jurídico dá a um bem privado. Esse regime protetivo está baseado fundamentalmente em 3 características centrais, que às vezes caem na prova com esse nome de características centrais, características especiais, mas que pode aparecer na prova também com o nome de atributos. Atributos dos bens públicos são características especiais, qualidades jurídicas que os bens públicos têm e que não existem nos bens pertencentes a um regime privado. Quais são esses atributos? Em primeiro lugar, o atributo chamado de inalienabilidade. Inalienabilidade. O que significa a inalienabilidade? Bem, a inalienabilidade, como o próprio nome sugere, significa que os bens públicos não podem ser vendidos, não podem ser alienados livremente. Existe um procedimento especial para a alienação de bens públicos. Ô Maza, então agora eu me confundi, Maza. Se os bens são inalienáveis, como que pode existir um procedimento especial para alienação? Aí é que está. Esse nome, inalienabilidade, é um nome muito criticado pela doutrina mais moderna. Na verdade, não é que os bens públicos são inalienáveis, é que eles estão submetidos a uma submetidos a uma alienabilidade condicionada. A alienação está condicionada ao cumprimento de um processo, um rito especial para a venda desses bens. Então, primeiro atributo, inalienabilidade, que na verdade se apresenta como uma alienabilidade condicionada. Segundo atributo dos bens públicos é a impenhorabilidade. O que é isso? Impenhorabilidade. Como o próprio nome sugere também, a impenhorabilidade significa que os bens públicos não se sujeitam à constrição judicial. Um bem público não pode ser oferecido em penhora. Mas por que não pode? Um bem público não pode ser oferecido em penhora justamente por ser inalienável. Repare, como a segunda característica, o segundo atributo, deriva do primeiro atributo. Se eu não posso vender, também eu não posso penhorar.
Ora, não tem sentido realizar penhora se o bem é inalienável. A penhora não é isso? É uma restrição judicial tendente à alienação do bem para a futura satisfação do crédito. Então, se eu não posso vender, a penhora não tem sentido em um bem público. Então, o bem público é impenhorável na medida em que é inalienável. Outra consideração muito importante a respeito da impenhorabilidade é que a impenhorabilidade tem uma relação direta com o artigo 100 da Constituição. O artigo 100 da Constituição fala da chamada FDP. Conhece a FDP? A FDP é a fila dos precatórios. Artigo 100 da Constituição, fila dos precatórios. Qual é a relação entre a ordem dos precatórios e a impenhorabilidade? Primeiro, vamos relembrar o que é essa ordem dos precatórios. A ideia é a seguinte: quando o Estado é condenado judicialmente a pagar um determinado valor, como o bem público é um bem impenhorável, existe um procedimento diferente da execução. A execução contra a fazenda não segue o rito comum da execução aplicável aos devedores particulares. Porque quando um devedor é particular, eu faço a restrição temporária do seu patrimônio, e se ele não satisfizer o crédito, esse patrimônio é vendido judicialmente e o dinheiro entregue ao credor. Como isso é impossível de ocorrer com um bem público, foi criado um sistema especial, que é o sistema do pagamento na ordem cronológica da condenação. É isso que é a ordem dos precatórios. Quando o Estado é condenado a pagar determinado valor, essa ordem de pagamento entra numa fila cronológica, entra em último lugar da fila, e os primeiros valores de condenação são pagos na frente em relação a esses últimos. Essa é a ordem dos precatórios, e só existe a ordem dos precatórios porque os bens públicos são impenhoráveis. Daí a necessidade de criar um sistema especial de execução contra a fazenda pública. Interessante, isso já caiu mais de uma vez no exame de ordem. Não se esqueça, cada entidade possui uma fila diferente de precatórios. Então, a ordem de precatórios da União não coincide com a ordem de precatórios de uma autarquia federal como o INSS ou como o IBAMA. São filas distintas, ordens diferenciadas, uma para cada entidade pública. Interessante, caiu na prova muito recentemente uma pergunta sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando a empresa pública ou sociedade de economia mista é uma prestadora de serviço público, ela também tem ordem de precatórios. Então, os Correios, por exemplo, empresa pública da União, prestadora de serviço público, tem lá uma fila de precatórios. Agora, empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica não têm fila de precatórios, porque os seus bens podem ser penhorados, aí a execução é a execução comum dos devedores particulares, ok? Então guarde, a impenhorabilidade dos bens públicos tem uma relação direta com o artigo 100 da Constituição, que estabelece a ordem de pagamento dos precatórios. Então nós já vimos que os bens públicos possuem dois atributos. Primeiro atributo é a inalienabilidade, ou melhor dizendo, uma alienabilidade condicionada, e o segundo atributo é a impenhorabilidade. Terceiro atributo é a imprescritibilidade. Imprescritibilidade. O que é a imprescritibilidade? Olha só, a imprescritibilidade significa que os bens públicos não se sujeitam a uso capião. Romasa, por que esse nome então? Imprescritibilidade. Porque você lembra que uso capião é uma forma de aquisição da propriedade? É uma forma de prescrição aquisitiva, diz a doutrina do direito civil. E como é uma forma de prescrição aquisitiva,
O fato do bem não se sujeitar ao uso capião significa que o bem é imprescritível, daí o nome imprescritibilidade. O cara pode morar 200 anos em um terreno do poder público que ele jamais adquirirá esse terreno por uso capião. Importante. Essa característica da imprescritibilidade vale para todas as categorias de bens públicos. Qualquer bem público, não importa a que espécie ele pertença, será imprescritível. Inclusive os chamados bens dominicais. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque há uma corrente moderna em direito administrativo, muito moderna, sustentando que quando o bem é dominical, quando o bem público não tiver uma destinação específica, isso que é um bem dominical, aquele que não tem uma destinação específica, esse bem público não estaria cumprindo a função social da propriedade. Veja que interessante. Esses autores tratam da ideia da função social dos bens públicos. E um bem dominical, como não tem uma utilidade específica, não cumpriria essa função social. Daí a conclusão de alguns doutrinadores, no sentido de que os bens dominicais estariam submetidos à possibilidade de uso capião. Daria para usucapir, por exemplo, um terreno baldio pertencente, sei lá, ao governo federal. Mas cuidado. Cuidado com essa nova teoria. Ela é uma teoria muito bem formulada, tem base direta na Constituição, mas ainda não foi aceita pelo exame de ordem. O exame de ordem segue a corrente tradicional nesse ponto. E a corrente tradicional afirma que todos os bens públicos são imprescritíveis, ainda que os bens sejam bens dominicais. Por falar nisso, gente, quero comentar um pouquinho a respeito das espécies de bens públicos, as categorias de bens públicos. E eu te digo que esse é o assunto que mais tem aparecido no exame de ordem. Os bens públicos são divididos em 3 grandes espécies, 3 categorias, 3 tipos de bens públicos. Em primeiro lugar, os bens de uso comum do povo. Bens de uso comum do povo são ruas, praças, florestas, mares. Os bens de uso comum do povo são aqueles destinados a uma utilização universal, uma utilização por todas as pessoas. Temos, em segundo lugar, os chamados bens de uso especial. O que são bens de uso especial? Os bens de uso especial, ao contrário dos bens de uso comum do povo, os de uso especial possuem uma destinação específica. Eles têm uma utilidade pré-definida e que não pode ser desatendida. É isso que está caindo no exame de ordem. Guarde essa informação. Os bens de uso especial são aqueles com uma destinação pré-definida. E é muito importante você fixar exemplos de bens de uso especial, porque são esses exemplos que vêm aparecendo na prova. Olha só, bens de uso especial, prédio de uma repartição pública. Lá o edifício onde funciona uma secretaria, o prédio de uma escola, o prédio de um hospital da prefeitura, bens de uso especial, destinados àquela forma específica de utilização. São bens de uso especial também os mercados municipais, já caiu na prova da OAB, os cemitérios públicos, são bens de uso especial, que não admitem outra forma de utilização além daquela pré-definida. E a terceira categoria é dos bens dominiais ou dominicais. Saiba que esses 2 nomes têm o mesmo significado. Os 2 estão certos, dominiais ou dominicais. É muito curioso, às vezes, encontrar as pessoas
travando grandes debates a respeito disso. O que está certo, dominiais, dominicais, é tudo a mesma coisa, porque as duas palavras em língua portuguesa derivam do original dominus, que gerou tanto domínio como domingo, como dominical. Lembre que domingo é o dia do Senhor, e dominical tem a ver com domingo, portanto tem a ver com senhorio, com propriedade. É a mesma coisa, bem dominical ou bem dominial. Os bens dominicais ou dominiais não têm utilidade específica. Bens dominiais ou dominicais são bens sem utilização. Muitos exemplos de bens dominiais já caíram na prova. Viaturas velhas da polícia. Chega uma hora que a chimbiquinha, usada lá como viatura, está tão velha, tão lascada, que sai mais barato comprar outra do que manter o pau velho. Aí depois que compra uma viatura nova, o que faz com a velha? Vende. Esse bem é um bem dominical, sem uma utilidade específica. Outro exemplo são carteiras escolares danificadas. Carteiras escolares danificadas, o poder público não tem mais o que fazer com aquilo, não tem utilidade, e o bem é vendido. E um último exemplo tradicional na prova da OAB de bens dominiais ou dominicais são as chamadas terras devolutas. Terras devolutas são bens públicos sem uma utilidade específica. Lembre, na Constituição de 88, as terras devolutas são, em regra, bens estaduais. Só pertencerão à União as terras devolutas indispensáveis para a defesa das fronteiras. E sempre as terras devolutas são bens públicos dominicais. Gente, para alienação de bens públicos, ficam valendo as regras do artigo 17 da Lei 8666. A lei de licitações disciplina também o procedimento para alienação de bens públicos. O artigo 17 da Lei de Licitações é um artigo muito confuso, mas é interessante que você saiba que o artigo 17 da Lei 8666 estabelece requisitos diferenciados para 3 tipos de bens que serão alienados. Quando o bem é um bem imóvel pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, existem alguns requisitos, lá no inciso 1 do artigo 17. Quando o bem é imóvel pertencente a uma pessoa de direito privado, os requisitos são outros. E para alienação de bens públicos móveis, os requisitos são outros ainda. Então, essas 3 categorias possuem requisitos diferentes. Vale a pena depois você conferir artigo 17 da Lei 8666, os diferentes requisitos para alienação de bens imóveis de pessoas de direito público, bens imóveis de pessoas de direito privado e para alienação de bens móveis. Importante que você saiba, hein? Independente de em qual categoria o bem se enquadre, sempre será necessária a avaliação prévia do bem que será alienado, sempre é necessária a avaliação prévia do bem que será alienado, e também interesse público justificado. O interesse público justificado, uma explicação por escrito de qual é a razão que permite concluir pela necessidade da alienação daqueles bens. Então é isso. Nosso programa não acabou, não perca ainda os 2 próximos blocos. Agora no bloco imediatamente seguinte, eu vou responder a perguntas feitas por alunos de todo o Brasil. E lá no 3º bloco nós vamos ver como que o tema dos bens públicos cai no exame de ordem. Fique aí, você não é louco de trocar de canal. Não perca o 2º bloco do nosso programa. Tchau. Chegamos ao 2º bloco do programa de hoje. Pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o assunto tratado no tema do dia. Vamos então imediatamente à primeira questão. Aqui, ó, cai no Maza. Professor Maza, bens dominicais podem ser usucapidos? Interessante, hein? Interessante essa pergunta.
Os bens dominicais não se sujeitam a uso capião. Você deve lembrar da minha explicação no primeiro bloco do programa de hoje. Há uma teoria nova sustentando a possibilidade de uso capião dos bens dominicais. Mas essa teoria nova ainda não é admitida pelo exame de ordem. Então é fácil, você tem que guardar assim. Todos os tipos de bens públicos, os bens de uso comum, os de uso especial e os bens dominicais, são revestidos desse atributo da imprescritibilidade. As três categorias de bens públicos não se sujeitam ao uso capião. Não há bem público passível de uso capião. Guarde essa, vamos para a próxima. Está lá na tela. Professor Maza, o que são terras devolutas? Bem, essa pergunta é muito importante para o exame de ordem, porque esse tema das terras devolutas é um dos grandes assuntos dentro do capítulo do direito administrativo chamado bens públicos. A história das terras devolutas no Brasil é uma história antiga. Vem desde a época do sistema das capitanias hereditárias. Você deve lembrar, nas aulas de História do Brasil, na sua quarta série, com a tia Mirtes, ou com a tia Zulmira, que no século XVI, o Brasil, o território brasileiro, foi dividido em faixas longitudinais. E essas faixas longitudinais foram entregues, foram doadas pela coroa portuguesa, com o objetivo de estimular a ocupação, evitando assim a chegada de piratas, que naquela época eram muito abundantes, piratas franceses, espanhóis e holandeses. Bem, os beneficiários dessas doações, chamados de donatários das capitanias hereditárias, eram portugueses proeminentes na época e que teriam direito a essa doação desde que cumprissem uma única condição: atravessassem o oceano para tomar posse das terras. Estava fácil, século XVI, 1540, 1550, estava muito fácil atravessar o oceano nas piores condições possíveis, vir aqui para uma terra hostil, lutar o tempo todo contra doenças tropicais, o inferno de mosquitos, os índios. E aí, muitos desses donatários não cumpriram essa condição. Não quiseram ou não tinham dinheiro para deixar Portugal naquela época, deixar a metrópole, atravessar o oceano e tomar posse das terras doadas pela coroa. Pouquíssimas capitanias hereditárias foram de fato doadas, porque apenas 2 ou 3 dos mais de 10 donatários preencheram a condição exigida pela coroa. E essas terras que haviam sido doadas pela coroa, como não se implementou a condição exigida do donatário, essas terras foram devolvidas. Daí o nome de terras devolvidas ou terras devolutas. Desde então, as constituições brasileiras vêm empurrando o problema para entidades federativas diferentes. Essas terras devolutas já foram municipais, já foram bens federais, estaduais, voltaram ao domínio da União, e com o texto de 88, as terras devolutas são basicamente bens pertencentes aos estados. Cuidado, porque todo mundo erra essa. Eu não sei porquê, de onde veio o boato que as terras devolutas são federais. Não, terras devolutas são bens estaduais. A Constituição cria apenas uma ressalva. Diz a Constituição que pertencem à União as terras devolutas indispensáveis para a defesa das fronteiras e fortificações. Aí sim, as terras devolutas serão federais. Mas guarde, como regra geral, terras devolutas são bens estaduais. São bens classificados dentro dessa categoria dos bens de uso dominical. E apesar de terem essa característica de não
se sujeitarem a uma utilização específica, não é possível uso capião. Legal? Já vimos duas, vamos para a terceira questão então? Próxima questão, na tela para o Mazinha. Professor Maza, o que é desafetação? Gente, pergunta fundamental, fundamental. Uma das questões mais frequentes no exame de ordem sobre bens públicos. Desafetação é um processo de transformação dos bens de uso comum e de uso especial para bens dominicais. Desafetação é um processo de transformação dos bens de uso comum do povo e de uso especial em bens dominicais para uma futura alienação. É pelo seguinte, diz a legislação brasileira lá naquele artigo 17 que eu comentei com vocês, da Lei 8666, que para um bem público ser alienado é necessário que ocorra a sua conversão em bem dominical. Eu tenho muitas vezes que mudar a categoria a que o bem pertence, transformando-o em bem dominical com o objetivo de realizar a alienação. Então, a desafetação é uma mudança de categoria. Muita gente acha que a desafetação é um processo complexo, e não é. Na verdade, a desafetação se dá por meio da promulgação de uma lei. Basicamente é isso. A promulgação de uma lei que muda o bem de categoria. Essa lei costuma ter 2 artigos. Artigo 1º, por exemplo, o logradouro X passa da categoria de bem de uso comum do povo para a categoria de bem dominical. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. É isso, é isso. É uma lei super simples, a desafetação é um processo que se dá pela simples promulgação de uma lei que muda o bem de categoria. Cuidado, hein? Uma única vez, o exame da OAB perguntou desafetação, mas não usou o nome desafetação. Não usou o nome desafetação. Uma única vez, esse instituto caiu na prova com um nome estranho de desconsagração. Desconsagração, você pode considerar como um sinônimo de desafetação. É a mudança de categoria do bem público tendente à sua alienação. E você deve lembrar que eu trabalho muito com a fixação de conteúdo por memória auditiva. Eu uso muito da capacidade que nós temos de memorização de músicas para a fixação de conteúdos úteis para a sua prova. Basicamente, eu tenho cerca de 150 músicas gravadas em estúdio, são paródias jurídicas que ajudam muito na hora da prova. Você acha em qualquer site de busca com muita facilidade essas musiquinhas, você colocar lá o meu nome, Alexandre Maza, músicas do Maza, professor Maza, você encontrará todas essas musiquinhas com muita facilidade pela internet. E uma das minhas musiquinhas mais antigas mexe com essa história da desafetação ou da desconsagração. O tema original, uma música da novela Roque Santeiro, que eu adorava, não sei se é da sua época, tá? A novela Roque Santeiro, espetacular. Aí tinha uma musiquinha lá, eu usei a melodia, apliquei uma letra com esse conteúdo da aula de hoje e ficou assim. E no ABC do santeiro, que diz o A, se o bem for de uso comum, eu quiser vender, se for de uso especial, eu quiser vender, vou ter que desafetar ou desconsagrar. É super tosca, né? Como todas as minhas músicas, é uma música tosca, mas que ajuda muito na hora da prova. Então, desafetação ou desconsagração é isso. É a mudança de categoria de um bem de uso especial ou de uso comum para bem dominical, tendente à sua futura alienação. Vamos para a próxima? Próxima questão. Na tela. Cai aqui no Mazinha. Professor Maza, o que é um precatório? Precatório é uma ordem de pagamento.
Lembra que eu comentei? A previsão dos precatórios está no artigo 100 da Constituição. Precatório é uma ordem de pagamento. Quando que se emite um precatório? Um precatório é emitido quando uma pessoa jurídica de direito público é judicialmente condenada a pagar determinado valor. Então existe uma fila dos precatórios da União, uma fila dos precatórios do Estado, uma fila dos precatórios do município. E autarquias e fundações públicas também possuem fila de precatório, assim como empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Precatório é isso, é uma ordem de pagamento que só poderá ser levantado, né, o valor, objeto precatório só poderá ser levantado quando todas as ordens anteriores já tiverem sido quitadas. O poder público tem que prever no orçamento do ano anterior, na lei orçamentária, a previsão necessária para pagamento daquele valor, sempre na ordem cronológica de condenação. Isso é um precatório. Temos mais uma questão. Vamos lá para a última de hoje, gente. Pergunte ao professor. Vem cá, Promazinha. Professor Maza, o que é dívida ativa? Interessante. O que é dívida ativa? Essa pode aparecer tanto em direito administrativo na sua prova, como também pode cair em direito tributário. O que é dívida ativa? É o seguinte: quando algum indivíduo tem que pagar determinado valor à fazenda, por exemplo, pagar o valor de um tributo, de uma multa, e esse valor não é pago, o indivíduo é notificado para efetuar o pagamento. Normalmente, esse pagamento pode ser feito dentro do prazo de 30 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. O que é a dívida ativa? Dívida ativa é uma lista de devedores perante a fazenda. Incluir o nome de alguém na dívida ativa é inserir a informação do débito dessa pessoa nessa lista de devedores. Imagine a dívida ativa como uma lista parecida com desses serviços de proteção do crédito, como o SPC, como o Serasa. A dívida ativa é isso, como se fosse um SPC ou um Serasa das pessoas que devem para a fazenda. Importante. A inscrição de um débito na lista da dívida ativa gera a emissão de uma certidão, chamada de CDA, Certidão da Dívida Ativa. A CDA é um ato administrativo do tipo declaratório, é um ato administrativo do tipo enunciativo, E essa certidão, segundo o que diz a lei, é revestida de presunção de liquidez e certeza. A CDA possui uma presunção de liquidez e certeza, que é a mesma coisa que presunção de legitimidade. É a ideia de que até prova em contrário, aquela dívida está regularizada. É uma dívida válida perante o direito. Então, o ato de inscrição na dívida ativa é documentado por uma certidão chamada de CDA, e essa CDA possui presunção relativa de liquidez e certeza. Eu posso até demonstrar um vício nessa certidão, mas o ônus de provar o vício cabe a quem alega. Isso que significa presunção relativa. É uma presunção que admite prova em contrário. E não se esqueça que em latim, presunções relativas são chamadas de presunções juris tantum. A CDA possui uma presunção juris tantum. Bem, não deixe de acompanhar o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Daqui a pouquinho, o X da questão. Eu vou analisar com você como que esse tema dos bens públicos cai na prova do exame de ordem. E não se esqueça,
você pode participar do nosso programa. Para nós é muito importante essa sua participação. Você pode participar mandando um e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br, mandando as suas críticas, as suas sugestões e também perguntas a respeito dos temas que caem no exame de ordem. Se a sua pergunta for selecionada no próximo programa, a pergunta que eu respondo no segundo bloco será a sua. Não deixe de enviar o seu e-mail para provafinal@lfg.com.br. Fique aí, eu volto rapidinho com o terceiro e último bloco, o X da questão. Você não é louco de sair daí. Até daqui a pouquinho. Chegamos então ao terceiro e último bloco do nosso programa, e esse é o bloco, meu bloco predileto. Por quê? Porque aqui eu tenho oportunidade de mostrar para você como que o assunto que nós discutimos nos blocos anteriores cai na hora da prova. Eu costumo dizer isso aos meus alunos: não adianta nada saber teoria, estudar muito em casa e errar o teste na hora da prova. E responder a questões de múltipla escolha depende de treino, como tudo que nós fazemos nessa vida. Por isso que é indispensável, além de estudar a teoria, dar uma olhadinha também nos testes que já caíram na prova sobre o assunto que você estudou. Bem, quero reforçar aqui a informação. Você sabe que este nosso programa só funciona graças a essa excelente relação que nós temos com vocês. E essa relação é alimentada por e-mails que vocês podem mandar para a produção do nosso programa. Anote uma vez mais o endereço do nosso e-mail. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Mande as suas críticas, as suas sugestões e também perguntas, dúvidas a respeito dos temas que caem na prova. E aí, se o seu e-mail for selecionado, a dúvida entra no nosso próximo programa, no segundo bloco, no Pergunte ao Professor. Não se esqueça, provafinal@lfg.com.br. Bem, sobre bens públicos, eu selecionei aqui duas questões do Exame Nacional da OAB. Nós vamos estudar essas duas questões, vendo qual alternativa está correta e o porquê do erro das outras assertivas. Podemos passar então, produção, para a primeira pergunta de hoje. Acompanhe aí o texto na tela. Os bens adquiridos por empresa privada, concessionária de serviço público, são passíveis de alienação? Pode voltar a imagem para mim. O que você acha disso? Bem, qual é a classificação de uma empresa concessionária dentro da organização administrativa? Não tem classificação, porque as empresas concessionárias não pertencem à administração pública. Não são nem da administração direta, nem da administração indireta. As empresas concessionárias, isso vale também para permissionárias, se classificam, na verdade, como particulares em colaboração com a administração. São empresas privadas que não pertencem ao Estado, mas que exercem serviço público, que prestam serviço público por delegação estatal. Um grande exemplo de concessionária é o caso das empresas que administram rodovias. Você já deve ter visto, e diversas vezes, ao lado de rodovias aí na sua cidade, aí no seu estado, aquela placa rodovia sob concessão. O que significa isso? Significa que o serviço público de manutenção daquela estrada foi delegado a uma empresa privada. Essa empresa concessionária passa a prestar o serviço no lugar do Estado e se remunera com a cobrança de tarifa diretamente dos usuários. Cobrança de tarifa diretamente dos usuários. Então, as empresas concessionárias são empresas privadas.
Os bens das empresas concessionárias são bens particulares, bens que podem ser alienados livremente, com uma exceção. E aí você tem que lembrar lá do comecinho da aula. Lembra do conceito de bens públicos? Eu te disse que o conceito de bens públicos é composto por dois elementos. Bens públicos são aqueles que pertencem a pessoas jurídicas de direito público ou que são afetados à prestação de um serviço público. Então, em princípio, os bens de uma concessionária, os bens de uma permissionária são bens privados, alienáveis livremente, exceto quando afetados à prestação de um serviço. Vamos para as alternativas? Alternativas na tela. Letra A. Então, os bens adquiridos por uma empresa privada concessionária são passíveis de alienação? Letra A, não. A não ser que já amortizados pelas tarifas. Está errada essa afirmação. Na verdade, a resposta é sim. Os bens são passíveis de alienação. O erro está nesse comecinho aqui da assertiva. Letra B. Não, porque todos os bens de concessionária são considerados reversíveis. Aqui, o examinador está errada também a letra B, porque o certo é começar com sim, são passíveis de alienação. Mas o examinador menciona aqui o Instituto da Reversão. O que é a reversão de bens? Ao final do contrato de concessão, os bens da concessionária que forem indispensáveis à continuidade do serviço são revertidos para o poder público. Então, bens reversíveis são aqueles que ao final da concessão são revertidos ao poder público para garantir a continuidade da prestação. Para que ocorra a reversão, tem que haver previsão disso no contrato e no edital de convocação para licitação. Então, previsão no contrato e no edital de convocação para a licitação. E não são todos os bens que são reversíveis, por isso que está errada a alternativa. São apenas aqueles previstos expressamente no ato, no instrumento convocatório da licitação e no instrumento contratual. Por isso que está errada a letra B. Vamos para a letra C? Na tela. Sim, porque adquiridos pela própria empresa privada. Olha, o começo da resposta iniciou bem. A resposta é sim mesmo, mas a justificativa aqui não tem relação com a afirmação. Porque adquiridos pela própria empresa privada, essa justificativa não se coaduna com a resposta. Não é pelo fato de ter sido adquirido pela empresa privada que o bem pode ser alienado. Vamos dar uma olhadinha na última alternativa, ficou sendo então a última mesmo. O X da questão é a letra D de dado, sim. Desde que sejam bens não afetados à prestação do serviço. Alternativa certa, alternativa D de dado. Em princípio, portanto, os bens da concessionária podem ser alienados, a não ser quando afetados à prestação do serviço, porque nesse caso são indispensáveis à continuidade. Maravilha? Espero que você tenha ido bem nessa questão. Temos tempo para ver mais uma ainda também, do Exame Nacional da OAB, elaborado pelo CESP, que é um órgão da Universidade de Brasília. Vamos dar uma olhadinha para encerrar. Próxima questão, na tela. Mercado municipal e cemitério público distinguem-se na classificação de bens públicos das terras devolutas e terrenos de marinha? Interrogação. Vamos para as alternativas. Letra A. Não, porque a todos se aplica o regime jurídico de direito público, sendo todos bens inalienáveis. Letra B. Vamos direto para as outras. Letra B. Sim, porque os primeiros são bens públicos de uso comum e os últimos são bens públicos dominicais. Letra C. Sim, porque os primeiros são bens públicos de uso especial, então cemitério e mercado, bem de uso especial, e os últimos são bens públicos dominicais, terras de marinha e terras devolutas. Ah, tem cara de ser mesmo, hein, a letra C de casa. Vamos ver aí qual que é a D, só para confirmar. Não,
porque todos são bens públicos patrimoniais disponíveis. E aí, você já sabe qual é o X da questão? O X da questão é a alternativa C de casa. C de casa é o X da questão. O examinador mencionou 4 tipos de bens públicos, 4 exemplos de bens públicos. Mercados municipais e cemitérios públicos são bens de uso especial. Terras devolutas e terrenos de marinha são bens dominicais. Vamos dar uma olhadinha então, qual que é o erro das alternativas? Vamos ver lá. Tem cara de ser a letra C mesmo, vamos lá, só ver o erro das outras. Mercado municipal e cemitério público distingue-se na classificação dos bens públicos das terras devolutas e terrenos de marinha. Você sabe o que são, né? Os terrenos de marinha são aquelas faixas que acompanham o litoral. Letra A, não. Vamos para a letra A. Letra A, não, porque a todos se aplica o regime jurídico de direito público, sendo todos bens inalienáveis. O erro dessa letra A está no fato de que os bens dominicais são alienáveis. Eles podem ser vendidos, adotado o procedimento do artigo 17 da Lei 8666, eles podem ser vendidos. Então, essa afirmação não se aplica para as terras devolutas e os terrenos de marinha. Vamos então agora para a letra B. Qual que será o erro da letra B? Sim, porque os primeiros são bens públicos de uso comum. Opa, cemitério e mercado público não são bens de uso comum, são bens de uso especial. Eu venho te dizendo, essa história dos exemplos de bens de uso especial cai pra caramba na prova. Fica ligado, é o que mais cai, exemplos de bens de uso especial. Prédio de repartição, mercado municipal, cemitério público, não são bens de uso comum do povo, bens de uso especial. Tá bom? Errada a letra B. Letra C é a certa, né, gente? Sim, porque os primeiros são bens públicos de uso especial, cemitério e mercado público, e os últimos são bens públicos dominicais. A letra certa é a C de casa. Vamos ver só o erro da D. D de dado. Não, porque todos são bens públicos patrimoniais disponíveis. Volta a imagem para mim. Está errada a afirmação. Guarde isso. Não deu tempo de eu comentar durante o tema do dia. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial fazem parte do chamado patrimônio público indisponível. Bens de uso especial e bens de uso comum do povo fazem parte do patrimônio público indisponível. Por que patrimônio público indisponível? Porque enquanto se revestirem dessa qualidade de bens de uso especial e de bens de uso comum do povo, esses não podem ser vendidos livremente. Agora, os bens dominicais fazem parte daquilo que a doutrina chama de patrimônio público disponível, porque os bens dominicais são passíveis de alienação. Então guarde, bens de uso comum do povo e de uso especial, patrimônio público indisponível, bens dominicais, patrimônio público disponível, porque dependem de alienação. Aliás, podem ser alienados. Então é isso. Espero ter tirado as suas dúvidas sobre esse assunto dos bens públicos, que é um assunto muito difícil no exame de ordem. Os próprios doutrinadores dedicam poucas páginas no livro de doutrina a esse tema, mas eu tratei de tudo que há de importante para a primeira fase do exame de ordem dentro dessa nossa aula de hoje. Não esqueça de mandar o e-mail para provafinal@lfg.com.br com a sua pergunta, e aí nós poderemos ler a sua pergunta no próximo programa. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, e não percam sempre na TV Justiça, e nesse mesmo horário, o nosso próximo programa, tratando de algum outro assunto relevante do exame de ordem dentro das matérias que caem na prova da OAB. Muito obrigado, valeu e um forte abraço do Masa para vocês.